Olá pessoal, essa é a nossa primeira aula de Direito Administrativo. Nessa aula vamos ver alguns conceitos daquilo que significa Direito Administrativo, algumas características dele e vamos fazer essa introdução para que estejamos mais familiarizados com ele. Primeiramente, qual é a definição de Direito Administrativo? Vamos ver duas definições, uma de Eli Lopes Meirelles e outra de Maria Silvia Zanella de Pietro. Esses são dois dos principais doutrinadores do Direito Administrativo. Doutrinadores são pessoas que estudam direito administrativo e estudam o direito de uma forma geral e são pessoas responsáveis por traduzir, digamos assim, aquilo que o direito quer dizer para nós. Então, aquilo que eles escrevem, apesar de não ser uma legislação, apesar de eles não ter uma tarefa legislativa, eles também dão sentido ao que as leis dizem para nós. Para Eli Lopes Meirelles, direito administrativo é o conjunto de princípios jurídicos que regem órgãos, agentes e atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. Vamos ver agora a definição de Maria Silvia Zanella de Pietro, que eu escrevi aqui no quadro. Para ela, direito administrativo é o ramo do direito público que tem por objeto órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública, a atividade jurídica não contenciosa que exerce e os bens em que se utiliza para a consecução de seus fins de natureza pública. Veja bem, sempre que temos uma definição de direito administrativo, sempre haverá uma menção a órgãos, a agentes, no caso da Maria Silvia, também de pessoas jurídicas. Por quê? O Estado precisa colocar para nós qual é a sua vontade, precisa colocar para nós qual é o seu desejo. E a maneira como ele faz isso é através dos seus órgãos, dos seus agentes e das pessoas jurídicas que ele cria especificamente para que seja feita a sua vontade. O direito administrativo também serve para disciplinar como que o Estado vai intervir na vida das pessoas e demonstrar como que ele pode, até onde, impõe limites a ele e também regulamenta como que essa ação dele vai se dar. Vamos aqui algumas características do direito administrativo, que eu listei aqui no quadro. Primeira característica, ele pertence ao ramo do direito público, ou seja, ele está sujeito às regras de direito público. O Estado, no caso, não se submete às regras de direito privado que aqui nós, por exemplo, nos sujeitamos, como, por exemplo, o direito civil. Ele é um direito não codificado. Isso significa que as leis que falam sobre o direito administrativo não estão no livro. Apenas, por exemplo, se você vai estudar o direito constitucional, basicamente o livro que será base para o teu estudo será a própria Constituição, pois lá estão todos os artigos que falam sobre o direito constitucional. Já com o direito administrativo isso não acontece. Você não vai conseguir achar um livro que consiga trazer todo o conteúdo. Então o que você vai ter que fazer? Estudar através das leis esparsas. Por exemplo, a Lei 8.112/90 fala sobre os servidores públicos. A Lei 8.666 de 93 fala sobre licitações e contratos. Então, essas leis que você vai pegando, a 8.429 também, por exemplo, são leis que vão formando o direito administrativo, porém, elas estão esparsas, não estão escritas num livro só. Então, é por isso que dizemos que ele é um direito não codificado. Portanto, se você vai fazer um concurso público, a primeira coisa que você tem que ver, quando tem lá na matéria de direito administrativo, quais são as leis que vão cair para o teu concurso. Aí você estuda apenas aquilo que vai cair. Não adianta você querer estudar todo o conteúdo, porque é bem provável que você estude além daquilo que é necessário. Isso acontece também, por exemplo, com o direito constitucional. Por exemplo, alguns concursos eles pedem do artigo 5º até o artigo 17º. Quando é um concurso mais específico, eles pedem outros artigos. Por exemplo, se for um concurso na área da saúde, eles vão pedir do 196 até o 200. Mas sempre será direcionado, e é assim que você tem que fazer. Direcionar o teu estudo para as leis que serão realmente necessárias. Próxima característica. Ele é um direito não contencioso. Aquilo que nós já vimos ali na definição da Maria Silvia. O que significa ser não contencioso? Significa que no nosso direito, no nosso ordenamento jurídico, nós adotamos um sistema uno. Nosso sistema não é igual ao da França, por exemplo.
Na França, quando há uma lide na área administrativa, tem um tribunal que julga somente questões administrativas. Então, tem um tribunal que julga questões de pessoas físicas e outro tribunal que julga questões administrativas. Aqui no Brasil, dizemos que ele é não contencioso, ou seja, não há um tribunal especial para julgar questões administrativas. O mesmo que julga questões pessoais particulares também julgará questões administrativas. Portanto, qualquer problema que você tenha numa área administrativa, você pode muito bem recorrer ao judiciário, porque as decisões que são tomadas em caráter administrativo não têm caráter de definitividade. Próximo, ele possui princípios constitucionais e infraconstitucionais. Os constitucionais você pode ver lá na Constituição, no artigo 37, que é o LIMP, que nós já aprendemos e muitas pessoas decoraram. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência são considerados princípios constitucionais do direito administrativo. Mas ele também possui princípios infraconstitucionais, como, por exemplo, os dois principais. Supremacia do interesse público sobre o particular. Esse é um dos princípios que diz que quando houver uma lide entre um particular e o Estado não estará na mesma altura do particular quando, por exemplo, eu tenho uma lide com um outro particular. Quando eu e o outro particular numa lide, estamos numa mesma altura. Mas quando acontece de um particular estar contra o Estado está sobreposto sobre essa pessoa. Então, quando o Estado estiver diante do interesse público, precisa haver um interesse público, ele estará sempre em vantagem sobre o particular. Isso, por exemplo, nós vemos nas desapropriações de propriedades. Quando o Estado, por exemplo, precisa construir uma rua, precisa construir uma ponte, alguma coisa, e tem uma casa no meio do caminho, há o interesse público. Então, o Estado, valendo-se dessa supremacia do interesse dele sobre o particular, tem o direito de ir lá desapropriar aquela casa daquela pessoa, tirá-la de lá, claro, sobre uma indenização prévia, pagando essa pessoa, mas o interesse do Estado sobrepõe-se ao interesse da pessoa que morava lá, independente de quantos anos ela estava morando lá. O princípio é a indisponibilidade do interesse público, ou seja, o Estado não pode abrir mão do interesse público na hora de executar suas tarefas. E outros tantos princípios infraconstitucionais que o Estado também pode se valer, mas que, como eu falei, não estão na Constituição, porém o direito administrativo também é regido por eles. E o último é qual é o objeto do direito administrativo? É a administração pública, ou seja, como ela vai se manifestar às pessoas, como ela se regerá a si mesma e a maneira como ela vai fazer todas as coisas. O direito administrativo está sempre trazendo as regras para isso. Bom, gente, então essa foi a nossa primeira aula, tá? Vamos colocar bastante aulas, cada vez com um tema diferente, sempre de forma gratuita. Peço desculpas a vocês se cometi algum erro ou na sequência dos vídeos ficar alguma coisa inteligível. Pretendo melhorar com o seguir do tempo e vamos fazer apenas uma pequena revisão do que falamos. Então, quanto às características do direito administrativo, é importante que nós saibamos a questão do não contencioso, que essa é uma definição que apenas a Maria Silvia dá, mas é importante que nós saibamos que se cair numa prova nós poderemos saber exatamente o que significa, que é a questão de nós não termos um tribunal que julgue causas administrativas. O que são causas administrativas? São causas onde o Estado é uma das partes. Seja como o agente que está como réu ou como o agente que está como a vítima. Okay? Quanto aos princípios constitucionais, vamos falar também e vamos ter uma aula específica sobre princípios infraconstitucionais. Vamos trazer os principais deles, explicando o que significa cada um deles. Quanto às definições de direito administrativo, é importante que saibamos que sempre nas definições precisará ter órgãos, agentes e, no caso da Maria Silvia, pessoas jurídicas, que são aquelas pessoas que realmente fazem com que o direito administrativo chegue até nós. Tá? Por exemplo, no poder de polícia, o que acontece? O Estado pode colocar um semáforo para
deter a sua caminhada. Se estiver indo com o seu veículo e tiver sinal vermelho, é o semáforo que vai dizer quem você deve continuar, quem deve parar. Se tiver sinal vermelho, você deve parar. Mas apenas o semáforo ali, caso você passe, não estará cometendo uma infração, a menos que tenha um agente ali para poder ter aplicar uma multa, ou no caso uma câmera ou um radar. Ou seja, o Estado precisa se fazer presente de alguma maneira ali, não apenas colocando o semáforo. Então esses agentes, até o radar, as câmeras, são as maneiras que o Estado tem de chegar até você. Agradeço por você ter assistido, peço desculpas mais uma vez se tiver algum problema nessa aula, e sempre que tivermos aulas vamos postar lá na nossa página no Facebook. Muito obrigado.